Olá, eu sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! O Fala Pocha, nesse mês de agosto, completa 2 aninhos de vida. E no mês da visibilidade lésbica, nós teremos episódios semanalmente. Então fica aqui que vai ter bolo. E no episódio de hoje, a gente chega na primeira década dos anos 2000. Como eram os filmes dessa época? O que vocês acham? A gente trouxe um filme muito especial pra vocês hoje. Hoje vamos falar do filme Como Esquecer, da Malu de Martino. Esse filme é de 2010 e conta a história da Júlia, que foi abandonada pela companheira após 10 anos de relacionamento. Ela passa por uma série de conflitos internos e, com a ajuda de 2 amigos, ela tenta superar as dores do passado e encontrar a felicidade. E aí, amiga, eu já começo com uma provocação pra você. Existe coisa mais real do que fantasmas? Olha a citação do filme. O quê? Eu não sei se existem fantasmas. Eu não sei se existem coisas mais reais do que fantasmas. Isso é uma pergunta muito difícil. Então, amiga, depois dessa provocação, eu queria saber de você, de qual lado você está sobre a sua opinião desse filme. Você tá do lado que odiou ou do lado que amou esse filme? Porque existem 2 extremos com relação a Como Esquecer, né? Pessoas que gostam muito e pessoas que odeiam. Então eu queria saber em qual lado você está dessa balança. O que é que você achou desse filme? Ai, meu Deus. Então, gente, é o seguinte. Antes de assistir o filme, eu não gostava do filme. Ou seja, não faz sentido. Então eu assisti o filme. E aí quando eu assisti, eu fui encontrando coisas que eu vou compartilhar durante esse episódio. Mas pra começar, o fato de Ana Paula Arósio, Bianca Comparato, Natália Lage já estarem no elenco já dá um quentinho no coração, né? Porque Murilo Rosa tá no filme também? Tá, tudo bem, deixa passar. E até tem um fato engraçado sobre, na época eu procurei o livro e estava esgotado em todas as livrarias desse Brasil. Eu não achei o livro e já tinha 2 anos que o filme tinha sido lançado. E aí você percebe que realmente chegou num público, né, pra esgotar livros nas maiores livrarias do Brasil. E até hoje, inclusive, é um dos livros que eu nunca li. Porque depois disso eu nunca mais procurei, mas, eu tenho essa lembrança, assim, de querer muito ler, porque eu gostei muito de alguns trechos, principalmente das divagações da Júlia, dentro da narrativa, sobre esse luto, né, de fim de relacionamento. Porque ela meio que esqueceu quem era a Júlia sem a Antônia, né? Porque 10 anos de relacionamento, ela viveu muito às sombras desse relacionamento, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes que é construída é essa relação dos amigos mesmo, né? Dessa rede de apoio, que é muito presente no meio LGBT, né? Que nossos amigos viram realmente nossa família. Esse apoio não só emocional, mas também físico, né? De, pegar ela e dizer, você precisa sair desse lugar. O apartamento virou, todo canto pra Júlia lembrava a Antônia, né? Quando a Antônia saiu, ela deixou tudo e simplesmente foi embora. E Júlia ficou com tanto as dívidas como o apartamento lá. E aí foi muito importante o papel do Murilo Rosa, apesar de não conseguir defender, né, amiga, ele atuando como gay, foi bem complicado, bem estereotipado, mas enfim, o papel dele é importante e a gente releva. Mas o Hugo é muito importante na narrativa porque ele também tá passando por um luto, só que o luto dele, ele tá ressignificando de outra forma, né? E eu acho muito legal a gente ver 2 extremos de 2 pessoas que estão lidando com lutos diferentes, né? O da Júlia com relação ao fim do relacionamento e o do Hugo ainda é mais pesado porque é o companheiro dele, né? O marido que faleceu. E a personagem da Natália Lage, que é a Lisa, também tá passando por um outro processo, né? Que ela terminou um relacionamento que ela tinha e ela engravidou. E ela tá grávida e esse cara largou ela e ela vai também morar com eles, né? São os 3 que fazem esse ciclo de apoio e suporte, né? Apesar da Júlia, a personagem da Júlia não querer compartilhar esse espaço, né? Ela é mais amiga do Hugo do que da Lisa, pelo que eu entendi, né? E é chata ela, né, gata? Porque o personagem é chato. Não, e tem muito a ver com a própria energia que ela tá, sabe? Ela ainda não aceitou o fato do término. Então, tudo pra ela é totalmente irritante, tudo pra ela perdeu a cor.
E isso reflete também nas relações dela. E aí eu entendo que, tipo, o Hugo foi o anjo desse... Porque eu, sinceramente, não aguentaria uma pessoa assim, sabe? Tá vendo tudo cinza e ela transforma a vida das outras pessoas em cinza, né? Sorte que, tipo, o Hugo meio que tem essa blindagem, né, pra anular esse clima ruim. E foi uma coisa que ajudou muito, né, esse cinza dela e mostrar as cores, assim, de volta pra vida da Júlia. Foi o fato dela mudar pra essa casinha num lugar mais afastado, né, um bairro mais distante do centro. Ajudou mais, assim, tipo, ela conseguir realmente esquecer, né, a Antônia. O Hugo tinha um highlight muito alto, aí as forças cinzas da depressão que ela tava abateram ele. Mas, assim, piadas à parte, eu acho que eu acredito que a construção do filme tem uma pegada muito dessas narrativas de telenovela ainda, acaba indo muito para um lugar de diálogo. Isso da rede de apoio eu acho muito, muito legal. Meio que também é como se fosse um olhar sobre possibilidade de como existir, né? Eu achei engraçado uma cena, tem uma sequência que eu acho muito engraçada. Quando o Hugo tenta levar ela pra um bar com outras mulheres lésbicas, né? E ela tá muito mal-humorada, a Júlia. Sim. E elas ficam fazendo comentários e ela fica cada vez mais mal-humorada. Só que ali também, amiga, era só casais, né? Eu entendo então, também. Não é um bom espaço, assim, pra Júlia que tá tentando superar, né? E aí ver, tipo, pessoas bem... Mas aí é isso que, tipo assim, por exemplo, o filme traz a possibilidade de... várias possibilidades, né? Como esquecer é o título, então elas vai passando por fases também desse luto, né? Tem os espaços e as coisas que ela vai tentando encontrar para poder solucionar isso na vida dela e tal. Passa pelo lugar vamos buscar outras lésbicas, talvez iguais, né? E aí quando ela se afasta desse lugar, como você comentou, sai do apartamento onde ela vivia com a Antônia, vai para um novo lugar com outras pessoas que não são iguais a ela, vai modificando a forma um pouco e vai modificando as cores mesmo, né, desse espaço. E eu acho isso muito legal. Eu acho que o filme traz possibilidades e você pensar, é um filme brasileiro, provavelmente não teve um orçamento gigante, com uma diretora brasileira que vai escolher contar esse tipo de história que não é comum no cenário, pelo menos não era em 2010, né? E a importância que isso tem, né? Interpretando uma personagem que é lésbica, que tá passando por um rompimento. Tem a Bianca Comparato, que faz a Carmen Lígia, que é uma aluna dela na universidade, né? Que ela é professora universitária. E se sente já a vibe dela ali, né? A Carmen Lígia fica só dando destaque na professora. Sim. E elas trazem essas discussões interessantes também sobre literatura e sobre Virginia Woolf, como a relação de Virginia Woolf com a literatura perpassa a vivência dela como pessoa bissexual, mas também que tem uma frigidez na sexualidade, como isso reflete na literatura dela. Fala sobre a Cassandra Hilsky, né? Que é uma autora muito importante para o cenário lésbico no Brasil, mas que foi muito rechaçada e esquecida e apagada por causa da censura e tudo. Mas traz isso mais como um elemento mesmo, né? Que está sendo tratado ali no percurso dessa personagem. E aí, minha visão sobre o filme mudou. Quando eu encontrei todas essas coisas, eu pensei, não. Talvez ele não esteja no mesmo lugar das narrativas que eu estou acostumada a acompanhar, mas tem muitos méritos. E aí, sobre a personagem mesmo, eu acho muito legal como é introduzida a personagem da Helena, que é a prima de Lisa, que vai passar uns dias lá, e como ela também faz dá um novo horizonte, né, pra personagem de Júlia. E eu acho que vai somando as coisas, assim, que Júlia vai dando, né, pra recuperação dela inconscientemente. Porque meio que a mudança já foi algo que ela não queria muito, né, mas ela precisava, porque a separação fez com que a vida dela se desregularizasse toda, né. Porque tanto na escola ou na faculdade ela não estava conseguindo dar conta dos afazeres, como as contas também não estavam fechando. Então meio que ela ficou meio sem saída e ela precisava, né, diminuir os gastos para voltar a se equilibrar de novo. Então meio que ela ficou, foi um sem saída que acabou sendo a saída dela, né. Eu acho que foi meio que os degraus que ela foi ultrapassando, assim, pra esquecer realmente a Antônia. E aí quando a Helena chega, você percebe que o olhar da Júlia muda, né.
né? É tanto que ela consegue, tipo, conversar com a Helena por um longo tempo, enquanto a prima não chega. E aí você já vai percebendo que aos poucos ela também já vai, tipo, meio que aflorando algo por Helena. Ela faz bem justamente nesse sentido, assim, né? Não é que ela faz bem pra Júlia, mas eu acho que é como se ela fizesse parte de um processo dessa abertura que você falou, que a Júlia vai fazendo. Concessões desse estado que ela tá fechada, né? E eu acho bem legal isso de elas não ficarem juntas necessariamente, né? Elas fazem parte uma da vida da outra durante um período, de uma determinada forma, e a vida segue. Pelo menos o filme faz parecer que não vão ter um relacionamento, ela não vai engatar já num relacionamento com Helena e entrar em mais 10 anos, né? De se tornar essa pessoa que está em outro relacionamento, né? Ela vai tentar se encontrar. E eu acho isso bem legal. Uhum. E outra coisa que me veio agora à mente é o fato da Júlia começar totalmente roxa, né? Fechada em si, pouco ligando pra quem tá ao redor, só ligando pra dor dela. E aí, a partir do momento que ela começa a morar lá, ela vira também esse ponto de apoio dos outros 2 moradores, né? Porque o Hugo também tem esse momento de luto de novo, né? De ficar triste pelo companheiro que faleceu. E a Lisa também, né? Tem aquele momento muito pesado, assim, de pensar sobre o ex e tal, e a Júlia também vira esse ponto de apoio e de fazer a Lisa se sentir melhor, né? E aí você percebe que nesse momento é o momento das aberturas e também o momento que ela também começa a se abrir para o lado afetivo, né? Que começa a sair com a Helena. E o que eu acho mais legal é isso, por incrível que pareça. Eu sei que a gente adora final feliz, adora que as mocinhas fiquem juntas no final, só que no caso do Como Esquecer, o fato de eu ter gostado tanto é o fato da Júlia entender que esse era o momento dela se entender sozinha também, né? Foram 10 anos que ela não sabia o que era ter uma vida sem a Antônia, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, isso já é uma das cenas já indo para o final, né? Pra conclusão do filme, é a cena que ela passa pela Antônia e ela não reconhece. E aí ela percebe que esse processo de esquecimento realmente tá acontecendo, né? Ela passa pela Antônia e não reconhece. E aí eu acho muito interessante que ela fala, nossa, eu conhecia cada centímetro do corpo da Antônia. Se eu visse a mão da Antônia, eu reconhecia. E ela passou do meu lado e eu não a reconheci, assim. Eu tive que olhar outra vez, sabe? Que ela fala assim. E aí eu acho muito interessante desse processo, né? Que você acha que é o amor de sua vida, que vai ser pra sempre, que, meu Deus, vai ser sempre isso. E às vezes não é, e tá tudo bem, sabe? E ter essa percepção, assim, que a Júlia tem é muito legal, assim, porque eu também me identifiquei com isso, né? Uma coisa que me deixou intrigada, amiga, é que o filme é de 2010, né? Como Esquecer. Mas o último trabalho que a Malu Di Martino lançou, foi em 2012. E eu fiquei me perguntando, o que será que rolou? Por que ela não tá produzindo? Mas também pensei, como será que seria um filme se ela fizesse hoje em dia, né? Eu fiquei viajando nisso, acho que, 10 anos depois, 12 anos no caso agora. Como é que essas realizadoras estariam produzindo? Porque tem muita gente produzindo hoje, né? A gente tem, graças a Deusa, a gente tem muita produção com personagens lésbicas ou bissexuais, mas eu gostaria de ter mais, inclusive, né? E ter esse diálogo também entre essas realizadoras de hoje com as realizadoras que já faziam filmes e produções tempos atrás, né? E como seria esse diálogo. Porque é justamente essa coisa da viagem no tempo que a gente tá fazendo, né? Eu acho muito interessante, perceber como essas narrativas vão se transformando durante o tempo. Sim, sim. A outra coisa que eu lembrei sobre o filme, eu citei o livro no começo, né? E esse filme foi baseado nesse livro da escritora Miriam Campelo. Acontece uma coisa muito engraçada. Ele aparece numa das últimas cenas da Júlia, quando ela tá observando a Helena dormir, deixando a carta, né, de despedida pra ela tá segurando esse livro. E aí eu acho muito interessante, né, que meio que aparece o livro, assim, nas últimas cenas. Enfim, eu acho muito interessante isso do livro aparecer. Até hoje eu não consegui ler, como eu falei no começo. Quem tiver aí e tiver esse livro e quiser emprestar, eu tô aceitando, porque eu ainda tenho muita vontade de ler esse livro. Bom, gente, se você gostou desse episódio até aqui, lembra de avaliar a gente aqui no Spotify, ajuda muito a esse conteúdo chegar em mais pessoas. Estamos de volta e nesse segundo bloco a gente traz o depoimento dela, Letícia. Ela tem a carteirinha do Fala Pode, a Gold.
Ela tem os nossos corações, né, amiga? Sim, sempre sapa e sempre justa. Então, fala aí, Letícia, conta pra gente a sua história do brejo. Histórias do Brejo. Fala, Pocha! Aqui é Letícia Martins, do podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olha, eu juro que a primeira palavra que me vem quando eu penso na sensação de beijar uma mulher pela primeira vez é macio. Não tem como, eu lembro dessa sensação incrível e dessa incrível diferença desde o meu primeiro beijo. Macio, fluido, encaixado, é bem diferente, né? E assim, para que eu não comece também uma poesia e comece aqui com um vocal, um sarau lésbico para declamar essa sensação, eu posso também dizer diretamente que foi como saborear algo que eu gostei pela primeira vez. E eu também caí, claro, no clichê sáfico que foi que eu me apaixonei, né? Me apaixonei, sofri, me iludi, aquela pataquada toda. Mas acho que isso aí já fica para um outro momento para contar essa história. Um beijo e obrigada! Nossa, obrigada, Sapa Justa, por esse áudio maravilhoso. Amiga, eu adorei essa descrição do é macio. Porque foi realmente a mesma sensação que eu tive, assim, na primeira vez, assim, que realmente beijei, sabe? Eu não sei se pra você foi assim também. Mas meio que dá um estalinho, assim, Tipo, quando ela falou, achei muito bom. Só que o engraçado é que realmente parecia que ia virar uma poesia do nada. Não, mas eu tô topando. Se a Letícia chamar, eu participo de sarau também. Sarau poético pra falar sobre as magnificências, as delícias e as coisas maravilhosas que surgem quando a gente beija a mulher. Ai, Letícia, maravilhosa. Obrigada. Letícia já virou nossa amiga depois de 2 anos, né? Tipo, desde o comecinho, assim, a gente sempre trocou muito, assim, conversa sobre podcast. Valeu, e escutem Letícia. o Sapa Justa. Sim, escutem o Sapa Justa, por favor. Também em todas as plataformas de streaming, escutam lá, Letícia. Tem discussões e convidadas muito bacanas, né, amiga? Lá. Com certeza. Dica! Hoje a gente trouxe a websérie Her Story, que é de 2016. Foi dirigida pela Sydney Freeland. Ela tem 6 episódios de 9 minutos, é bem curtinha, mas é uma websérie muito impactante. Ela conta a história de 2 mulheres trans, que são interpretadas por Jen Richards e a Angelica Ross. E a história se passa meio que quando a personagem da Ellie, que é uma jornalista, vai fazer uma entrevista com a Violet, né, que é a personagem da Jen Richards. Meio que acaba que os mundos delas entram em colisão, né? A Ellie é uma jornalista lésbica, que faz todo um ativismo e tudo, e quando ela se depara com Violet, ela se apaixona, né? A Violet é maravilhosa. E na história a gente também tem, em paralelo, a história da Paige, né? Que é feita pela Angelica Ross, que é uma advogada bem sucedida e que luta pra defender os direitos das pessoas trans. Eu acho muito legal como a série constrói esses universos. A gente consegue realmente mergulhar, né? Nesse ambiente dessas personagens. O que é que você acha, amiga? Então, amiga, uma coisa que eu achei muito interessante da história é que Ellie, né, ela é jornalista. E aí, uma coisa que eles abordam muito bem é sobre esse fato de acharem que as pessoas trans têm uma certa obrigação de ceder uma entrevista, né? Que é uma coisa que é surreal, assim. E ela chega de uma forma... Só que a Violet é uma fofa, né? E eu acho que meio que a Violet também se sentiu interessada pela Ellie naquele primeiro contato. A Violet tava conversando com a Paige, né, num café, e aí do nada a Ellie chega, pede uma entrevista, né? E aí meio que você fica, véi, assim que chega numa pessoa, né? E aí acaba que elas conversam, né? Ela cede essa entrevista, e aí é muito interessante a forma que é construída essa relação das duas, né? Da Violet e da Ellie. Mas é muito interessante também esse lugar que a Violet se questiona dentro do que é feminilidade, né? Do que é, tipo, ser uma mulher trans também. Eu acho muito interessante algumas discussões, assim, que ela traz, assim, sobre o afeto da mulher também trans e dessas validações que são impostas também ao gênero. E aí ela começa a questionar também a sexualidade dela e é muito interessante a forma que a série aborda isso. Eu queria muito ver uma segunda temporada real, assim. Eu sei que não vai acontecer pelos anos já, né? Tipo, tem mais de 6 anos que a série foi lançada.
Mas eu acho muito interessante isso, trazer essas outras formas de vivências lésbicas também, né? Porque mulheres trans também têm sexualidades e, tipo, não necessariamente a mulher trans é heterossexual. E eu acho muito interessante, assim, quando essas outras mulheridades são abordadas numa websérie, assim. Inclusive a autocrítica que ela faz para o movimento lésbico, né? Sim, sim. Que em alguns trechos da série é tratada essa transfobia de algumas das amigas, inclusive da Ellie, são transfóbicas e são agressivas, e isso é importante a gente ter esse olhar também, né? A Ellie faz esse processo de autocrítica na perspectiva dela e na mudança, na ampliação do olhar dela, né? Mas ao mesmo tempo ela também se posiciona quando as amigas, que são amigas de longa data, enfrentaram várias coisas juntas, mas quando elas são escrotas, elas têm que... Sim, sim. Ela tem que se posicionar, eu acho isso bem legal. A própria amiga da Violet, que é a Paige, vivida por Angelica Ross, é muito interessante o personagem dela e o poder que ela tem também, né? Que ela é uma advogada muito renomada e tal. E aí você percebe também esse lugar do afeto, né, das pessoas trans, que ela também fica muito insegura com relação a quando o Jamie se aproxima dela, né? Sim, tipo, esse lugar de afeto, assim, sabe? Que foi negado durante tanto tempo para pessoas que não performam a cisgeneridade, né? E aí eu acho muito legal esses dois recortes, assim, da vivência trans, assim. Pra quem não assistiu, né, uma série antiga até, né, 2016, mas que vale muito a pena assistir. Tá disponível no YouTube. Uma curiosidade muito bacana, que eu até ia esquecendo de falar, a diretora, a Sydney Freeland, ela também dirigiu um episódio da segunda temporada de Station 19, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou de alguma dessas indicações ou sentiu falta de algum filme que a gente não falou ainda, é muito fácil. Vai lá no nosso direct ou manda pra gente pelo @FalaPodja. E caso você queira que sua história saia aqui no História do Brejo, é muito fácil. A gente tem um forms aqui na descrição desse episódio. Ou se não, você pode mandar pelo nosso direct lá no @FalaPodja. Facinho, facinho. Então é isso. Mandem suas histórias. A gente adora saber as histórias de vocês. E a gente vai adorar ouvir aqui e comentar um pouco sobre elas, né, amiga? Pois é. A gente não é fofoqueira. A gente só gosta de escutar. A gente só é historiadora. É diferente. É isso, gente. Tchauzinho. Beijo. O Fala Pod é feito por Roteiro: e apresentação Camila Pedrosa. Jéssica Araújo. Edição: E mixagem Ada Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.